Bom, hoje vai ser um privilégio compartilhar com vocês um pouco mais sobre a história da igreja. Não somente a história da igreja, mas também algo que faz parte da essência da nossa fé, que é os 5 solas. 5 solas, que é o sola Scriptura, sola fide, sola gratia, solo Cristo e soli Deo Gloria. Esse termo não vem somente do latim. Eles são 5 pilares que sustentam o Evangelho. São pilares que apontam para o mesmo alvo, Cristo e sua palavra. Mas antes de falarmos sobre esses 5 pilares, eu quero falar sobre como eles surgiram. Eles surgiram no momento que as pessoas estavam tentando chegar a Deus pelos seus próprios méritos, pelas suas próprias tradições, pelas suas próprias obras, regras e estruturas. E enquanto mais eles tentavam se aproximar de Deus, mais eles se afastavam, porque eles estavam tentando chegar a Deus pelos seus próprios méritos. Mas graças a Deus Ele levantou pessoas para combater isso. Ele levantou Lutero, mais algumas pessoas, que trouxe justamente esses 5 pontos dos 5 solas, que é o sola Escritura, sola fé, somente a graça, somente Cristo e somente a Deus glória. E isso veio justamente para lembrar o que é o Evangelho, que a salvação não vem de nós, mas vem de Deus. E o primeiro princípio aqui que eu gostaria de dizer é o sola Scriptura, somente a Escritura. Em um mundo onde que há várias visões, várias opiniões, diversas pessoas que acham que há várias verdades, então ela vai moldando seu caráter, a sua verdade, de acordo com o que as pessoas acham. Mas a palavra de Deus ela é diferente, irmãos. Ela permanece a mesma. Ela não muda pelo que o ser humano acha, pelo que o ser humano faz ou o que o ser humano pensa. Ela continua sendo uma verdade. E essa verdade, é ela que gera fé em nós. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A Escritura deve ser a nossa regra de fé e a nossa regra de prática. Tudo que nós fazemos, as nossas tradições, nossas obras, nossas opiniões, tem que estar de acordo com a palavra, com a Bíblia. Ela é a autoridade máxima em nossas vidas. E é justamente desse primeiro tópico que surge o segundo, que é solo fide, somente a fé. A fé, irmãos, é a convicção de as coisas que não se vê, mas a certeza das coisas que se espera. Ela não é você saltar no escuro sem ter certeza, ou com medo, ou cego. Mas ela é um ato de confiança. Você está confiando a sua vida a mão de uma pessoa que não é você. A sua salvação, ela te faz reconhecer que não depende de você. Ela nos faz ser humilde, tira esse orgulho que temos em nós e nos faz reconhecer que somos dependentes de Deus. Mas o que torna essa fé possível? Essa fé só é possível graças à graça. A graça é o favor imerecido de Deus. Enquanto o mundo diz, faça por merecer ou conquiste, a graça é diferente. Ela diz, você não merece e a salvação eu conquistei para você. Então, essa é a diferença da lógica humana e a lógica de Deus. Porque o ser humano não pode entender a graça, irmãos, pela lógica humana. Como que nós vamos receber a salvação se não for pelas nossas obras? Como que nós vamos fazer algo e somente estender a nossa mão e receber? Mas isso é a graça, irmãos. Você não precisa fazer nada, só estenda a sua mão e receba. Porque você, mesmo sem merecer, Ele te dá a salvação. Essa é a graça. E toda essa graça, toda essa fé e toda
essa verdade tem um centro. E aí que vem o quarto tópico, que é somente Cristo. Solo Cristo. Cristo, irmãos, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Não há outro mediador senão Cristo. Não há outra esperança e não há outro nome. Nele é onde encontramos a plenitude da graça. Nele é onde que a nossa fé é fortificada. E o cumprimento da palavra. Nós vimos que, se olharmos para a aliança, nós vemos que Cristo é o cumprimento da palavra de Deus. Não há alguém que pode substituir a Cristo. Ele é quem nos liga com Deus. Ele é o nosso mediador, nos apresenta diante de Deus. Não somente nos apresenta, mas também pagou pelos nossos pecados. Ele nos justificou. E Ele só foi capaz de fazer isso porque Ele era santo, irmãos. Ele, mesmo sendo um homem, Ele não tinha pecados. Ele obedeceu a Deus. E Ele também é a nossa esperança. Porque mesmo Ele morrendo pelos nossos pecados, Ele não permaneceu morto. Ele ressuscitou no terceiro dia. E Ele disse que aquele que crê nele também viverá. Então, esse é o nosso propósito, irmãos. Morrer para nós e viver Cristo. E assim chegamos no último princípio. E é o último não por ser o menos importante. Porque se olharmos para ele, todos os outros princípios, ele se engloba nesse daqui. Nesse só lhe deu glória. Somente a Deus a glória, irmãos. Porque tudo isso, se pararmos para pensar, tudo isso se resume a isso. Somente a Deus a glória. Porque a graça, as escrituras, a fé, Cristo, quando reconhecemos isso, estamos dedicando a glória e a honra somente a Deus. A escritura nos revela a graça, irmãos. A graça desperta a fé em nosso coração. A fé nos conduz a Cristo. E Cristo nos leva de volta à presença de Deus. E a Bíblia diz que tudo foi criado por Ele, para Ele, e tudo é para Ele. Tudo vem dEle, tudo existe por Ele e tudo é para Ele. Esses 5 solas, irmão, não são apenas doutrinas antigas. Elas nos ensinam muito sobre a vida cristã, sobre a nossa fé. E isso não é sobre o que nós fizemos para Deus, sobre os nossos méritos, sobre nossas obras, mas é sobre o que Deus fez por nós, sobre o que Cristo realizou para nós. Porque mesmo sem merecermos, foi Ele que fez tudo. Às vezes glorificamos a Deus só porque Ele é o Criador, né? Nós dizemos que Deus não criou, mas até mesmo a nossa fé vem dEle. Ele que é a nossa fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E que nessa noite nós possamos nos lembrar que a palavra é suficiente, que a fé é o caminho, irmãos. A graça é o meio e Cristo é o centro. E que somente a Deus a glória. Amém? Agradeço a oportunidade.